Algumas histórias não são contadas apenas por conquistas, mas pelo silêncio que existe por trás delas. Histórias que parecem inspiradoras à primeira vista, mas que escondem batalhas invisíveis. E poucas trajetórias carregam tanta força silenciosa quanto a de Chadwick Boseman. Porque, enquanto o mundo via um rei, ninguém percebia o homem lutando contra o tempo. Antes dos aplausos, antes dos tapetes vermelhos, antes de se tornar um símbolo global, Chadwick era apenas um jovem em Anderson, na Carolina do Sul. Um lugar simples, distante do brilho de Hollywood, onde a vida seguia um ritmo diferente, mais silencioso, mais real. Crescer ali significava aprender cedo sobre esforço, disciplina e propósito. Mas também significava viver em um ambiente onde as histórias nem sempre eram contadas, e onde muitas vozes permaneciam invisíveis. E talvez tenha sido exatamente isso que despertou algo dentro dele. Ainda jovem, Chadwick não começou como ator. Ele começou como observador, e depois, como contador de histórias. Foi após perder um amigo próximo que ele escreveu sua primeira peça. Um gesto que, para muitos, poderia parecer pequeno. Mas, para ele, foi o início de algo muito maior. Ali, ele entendeu que a arte não era apenas entretenimento, era memória, era voz, era significado. Na universidade, na prestigiada Howard University, esse propósito começou a ganhar forma. Ele estudava direção, dramaturgia, mergulhado na ideia de criar histórias que representassem quem ele era, e quem tantas outras pessoas eram. Não queria apenas fazer parte da indústria, queria transformá-la. E mesmo quando teve a oportunidade de estudar no exterior, com apoio de nomes como Denzel Washington, Chadwick manteve o mesmo foco: contar histórias com verdade. Mas o caminho até ser ouvido não seria fácil. Antes da fama, vieram anos de silêncio. Pequenos papéis, testes, rejeições. Participações em séries que passavam quase despercebidas. Ele estava ali, mas ainda não era visto. E, mesmo assim, havia algo diferente. Chadwick não aceitava qualquer papel. Ele recusava personagens que reforçassem estereótipos, que diminuíssem a complexidade da identidade negra. Era uma escolha arriscada, especialmente para alguém que ainda buscava espaço. Mas ele sabia que não queria apenas sucesso. Queria propósito. E então, em 2013, algo mudou. Quando interpretou Jack Robinson no filme 42, o mundo começou a perceber. Não apenas pela atuação, mas pela presença. Havia intensidade, respeito, entrega. Ele não estava apenas representando um personagem histórico, estava carregando sua história. E o público sentiu isso. Mas esse era apenas o começo. Vieram outros papéis importantes. James Brown, Thurgood Marshall. Homens que marcaram a história, e que, de certa forma, refletiam o tipo de artista que Chadwick estava se tornando. Alguém que escolhia seus papéis com cuidado, que entendia o peso cultural de cada história. Ele não corria atrás de qualquer oportunidade. Ele construía uma narrativa. Até que, em 2016, surgiu o momento que mudaria tudo. Quando apareceu pela primeira vez como T'Challa, poucos imaginavam o impacto que estava por vir. Mas quando Black Panther chegou aos cinemas, o que aconteceu não foi apenas sucesso, foi um fenômeno. Black Panther não era apenas um filme. Era um marco. Era a identidade. Era representatividade. Era algo que milhões de pessoas nunca tinham visto daquela forma antes. E no centro de tudo estava Chadwick. Ele não era apenas um ator interpretando um herói. Para muitos, ele se tornou o próprio símbolo de algo maior. Crianças se viam nele. Adultos se emocionavam com sua presença. Ele carregava dignidade, força e humanidade ao mesmo tempo. Mas enquanto o mundo celebrava, algo permanecia oculto. Porque, naquele mesmo período, Chadwick enfrentava uma batalha que ninguém conhecia. Em 2016, ele foi diagnosticado com câncer. E decidiu manter isso em segredo. Enquanto participava de entrevistas, eventos e grandes produções como Avengers, ele também passava por cirurgias, tratamentos e momentos de dor. E ninguém sabia. Nenhuma manchete. Nenhuma declaração pública. Apenas silêncio. E talvez seja nesse ponto que sua história deixa de ser apenas inspiradora e se torna profundamente impactante. Porque imagine carregar o peso de um símbolo global, enquanto, por dentro, luta para continuar. Imagine ser visto como invencível, enquanto enfrenta algo que te fragiliza todos os dias. Ainda assim, ele continuou. Gravou filmes. Visitou crianças com câncer. Apareceu em eventos. Sorriu para o público.
inspirou milhões. E tudo isso, sem revelar sua própria dor. Mas o tempo não para. Nos anos seguintes, alguns começaram a notar mudanças. Sua aparência mais magra gerou comentários nas redes sociais, críticas, especulações. E, sem saber, o mundo julgava alguém que estava lutando uma batalha invisível. Esse contraste, talvez seja um dos pontos mais dolorosos de sua história. Porque, enquanto muitos viam apenas a superfície, a realidade era outra. E então, em 2020, veio a notícia. Silenciosa, repentina, devastadora. Chadwick Boseman havia morrido, aos 43 anos. Sem avisos, sem despedidas públicas. Apenas um anúncio que parou o mundo. E, de repente, tudo fez sentido. As ausências, as mudanças, o silêncio. O mundo percebeu, talvez tarde demais, a dimensão do que ele havia enfrentado sozinho. A reação foi imediata. Homenagens surgiram de todos os lados. Fãs, artistas, líderes. A dor era coletiva. Não era apenas a perda de um ator, era a perda de algo maior. Porque Chadwick não era apenas um artista. Ele era um símbolo. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. Ele não viveu apenas para o sucesso. Ele viveu para o significado. Seu último grande papel, em Ma Rainey's Black Bottom, mostrou mais uma vez sua intensidade, sua entrega, sua verdade. Uma atuação que, mesmo após sua partida, continuou ecoando. E então vem a pergunta inevitável. O que realmente define uma lenda? É o número de filmes? O sucesso? O reconhecimento? Ou é a forma como alguém vive, mesmo quando ninguém está olhando? Porque Chadwick Boseman viveu uma história dupla. Uma que o mundo viu, cheia de conquistas, aplausos e reconhecimento. E outra que quase ninguém percebeu, feita de dor, coragem e resistência silenciosa. E talvez seja justamente essa segunda história que define quem ele realmente foi. Hoje, seu legado continua vivo. Não apenas nos filmes, mas nas pessoas que ele inspirou. Nas histórias que ajudou a contar. Na representação que ele trouxe para o centro do mundo. Ele não apenas interpretou um rei. Ele mostrou o que significa ser um. E talvez, no fim, sua maior mensagem não tenha sido dita em palavras, mas em ações. Na forma como escolheu viver. Na forma como decidiu continuar. Mesmo quando seria mais fácil parar. E agora, fica a reflexão. Quantas pessoas ao nosso redor estão lutando batalhas que não conseguimos ver? Quantas histórias existem por trás das aparências? E será que estamos realmente prestando atenção? Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre a trajetória de Chadwick Boseman. Sua visão faz parte dessa conversa que continua viva. Se você acredita em histórias que vão além da superfície, que revelam um lado humano por trás da fama, curta esse vídeo e se inscreva no canal Ecos Eternos para continuar explorando histórias que marcam o mundo. Porque algumas pessoas partem cedo, mas o que elas deixam nunca desaparece. Frase final. Alguns heróis vestem capas, outros carregam batalhas que ninguém vê, e ainda assim, continuam lutando.